Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Capítulo 52. Depressão. Muitas doenças são resultado da depressão mental. Mente satisfeita, espírito animoso, é saúde para o corpo e força para a alma. Coisa alguma é tão frutuosa causa de doença como a depressão, a melancolia e a tristeza. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Remover a depressão apressa a recuperação. Por ser o amor de Deus tão grande e inalterável, os doentes devem ser estimulados a confiar nele e ficar animosos. Estar ansioso quanto a si mesmo tende a causar fraqueza e doença. Se eles se erguerem acima da depressão e da tristeza, será melhor sua perspectiva de restabelecimento, pois os olhos do Senhor estão sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmos 33, 18. Depressão produzida por uma dignidade férrea. Alguns mantêm uma fria e enregelada reserva, uma dignidade férrea, que repele os que são trazidos para o círculo de sua influência. Este espírito é contagioso, cria uma atmosfera que é destruidora dos bons impulsos e boas resoluções, sufoca a corrente natural de simpatia humana, a cordialidade e o amor. E sob sua influência o povo se torna constrangido e seus atributos sociais e generosos são destruídos por falta de exercício. Não só é afetada a saúde espiritual, mas a saúde física sofre por essa depressão desnatural. A escuridão e o frio dessa atmosfera antissocial se reflete no semblante. O rosto dos que são benévolos e compassivos brilhará com o fulgor da verdadeira bondade, ao passo que os que não acalentam pensamentos bondosos e motivos altruístas expressam no rosto os sentimentos abrigados no coração. Depressão mental por causa de aposentos ventilados deficientemente. Os efeitos produzidos pelo morar em aposentos fechados e mal ventilados são os seguintes: o organismo torna-se fraco e a saúde má. A circulação é comprimida, o sangue corre lentamente através do organismo porque não é purificado e vitalizado pelo puro, revigorante ar do céu. A mente torna-se deprimida e sombria, enquanto todo o organismo é enervado e podem ser geradas febres e outras doenças agudas. Depressão e tristeza, resultado de insuficiente oxigênio. Deve-se conceder aos pulmões a maior liberdade possível. Sua capacidade se desenvolve pela liberdade de ação. Diminui se eles são constrangidos e comprimidos. Daí os maus efeitos do hábito tão comum, especialmente em trabalhos sedentários, de ficar todo dobrado sobre a tarefa em mão. Nesta postura é impossível respirar profundo. A respiração superficial torna-se em breve um hábito e os pulmões perdem a capacidade de expansão. Assim é recebida uma deficiente provisão de oxigênio. O sangue move-se lentamente. Os resíduos, matéria venosa que devia ser expelida nas exalações dos pulmões, são retidos e o sangue se torna impuro. Não somente os pulmões, mas o estômago, o fígado e o cérebro são afetados. A pele torna-se pálida e retardada a digestão, o coração fica deprimido, o cérebro nublado, confusos os pensamentos, baixam sombras sobre o espírito, todo o organismo se torna deprimido e inativo, e especialmente suscetível à doença. A boa respiração acalma os nervos. Para possuir bom sangue, é preciso respirar bem. Plena e profunda inspiração de ar puro que enche os pulmões de oxigênio purifica o sangue. Isto comunica ao mesmo uma cor viva, enviando-o qual corrente vitalizadora a todas as partes do corpo. A boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e faz mais perfeita a digestão, o que conduz a um sono profundo e refrigerante. Edema e doença do coração tendem a deprimir Ellen White. A doença tem me premido pesadamente.
Faz anos me afligem o edema e doença do coração, que tem tido a tendência de deprimir meu humor e abater minha fé e animação. Energia tomada emprestada resulta em depressão. Pela intemperança iniciada em casa, primeiramente se enfraquecem os órgãos digestivos e logo o alimento comum não satisfaz o apetite. Estabelecem-se condições insalubres e há um desejo veemente de mais alimento estimulante. O chá e o café produzem um efeito imediato. Sob a influência desses venenos é excitado o sistema nervoso e, em muitos casos, num momento, o intelecto parece ser revigorado, a imaginação mais vívida. Visto esses estimulantes produzirem resultados tão agradáveis, muitos concluem que realmente deles necessitam, mas sempre há uma reação. O sistema nervoso tomou energia emprestada dos recursos futuros para o uso presente. E toda esta revigoração temporária é seguida de correspondente depressão. O alívio repentino obtido do chá e do café é evidência de que o que parece força é apenas excitamento nervoso e, consequentemente, tem de ser prejudicial ao organismo. A austera frieza no casamento, causa de depressão. Quando te casaste, tua esposa te amava. Ela era extremamente sensível. Todavia, com esforço de tua parte e fortaleza da parte dela, a saúde dela não precisava ter sido o que é. Mas tua austera frieza fez de ti um iceberg, enregelando o conduto de amor e afeição. Tuas censuras e críticas têm sido qual desoladora saraivada, uma planta delicada. Tem gelado e quase destruído a vida da planta. Teu amor ao mundo está corroendo os bons traços de teu caráter. Tua esposa é de disposição diferente e mais generosa. Mas quando ela, mesmo em questões de somenos importância, tem dado expressão aos seus instintos generosos, tens sentido um recuo em teus sentimentos e a tens censurado. Condescendes com um espírito estreito e murmurador. Fazes a esposa sentir que é um peso, um fardo, e que não tem direito de praticar sua generosidade às expensas do marido. Todas essas coisas são de natureza tão desanimadora que ela se sente sem esperança e desajudada, e não tem a robustez necessária para suportar a carga e se abate à força da rajada. Sua enfermidade é dor dos nervos. Se fosse agradável sua vida conjugal, ela possuiria bom grau de saúde. Mas através de toda a tua vida conjugal, o demônio tem sido hóspede de tua família, para alegrar-se com a tua miséria. A depressão, às vezes, é resultado de excesso sexual. Muitíssimas famílias vivem em situação infelicíssima, porque o marido e pai permite que em sua natureza predomine o animal sobre o intelectual e moral. O resultado é que uma sensação de langor e depressão frequentemente se instale, mas a causa raramente é descoberta como sendo o resultado de seu próprio procedimento. Estamos sob solene obrigação diante de Deus de conservar o espírito puro e sadio o corpo, a fim de podermos ser de benefício à humanidade e prestar a Deus um serviço perfeito. O apóstolo pronuncia estas palavras de advertência: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos 6, verso 12. Ele insta que sigamos para frente, dizendo-nos que todo aquele que luta de tudo se abstém. 1 Coríntios 9, 25. Exorta ele a todos os que se chamam cristãos a apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, verso 1. Diz ele: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desclassificado. 1 Coríntios 9, 27. Pode seguir ao êxito uma depressão temporária. Uma reação como a que frequentemente segue elevada fé e gloriosos sucessos estava exercendo pressão sobre Elias. Ele temeu que a reforma iniciada no Carmelo não fosse duradoura, e a depressão se apoderou dele. Havia sido exaltado ao topo do Pisga. Agora estava no vale.
Enquanto, sob a inspiração do Onipotente, ele tinha resistido à mais severa prova de fé. Mas neste tempo de desencorajamento, com a ameaça de Jezabel soando-lhe aos ouvidos e Satanás ainda aparentemente prevalecendo mediante a trama desta ímpia mulher, ele perdeu sua firmeza em Deus. Havia sido exaltado acima da medida e a reação foi tremenda. Controle de uma mente deprimida. A mãe pode e deve fazer muito no sentido de controlar os nervos e o espírito quando deprimida. Mesmo quando doente, ela pode, uma vez que se eduque, ser amável e contente, e pode suportar mais ruído do que pensara outrora ser possível. Ela não deve fazer os filhos sofrerem-lhe as enfermidades e nublar-lhes o tenro e sensível espírito com suas depressões de espírito, fazendo-os achar que a casa é um túmulo e o quarto da mãe o lugar mais triste do mundo. A mente e os nervos adquirem vigor e resistência pelo exercício da vontade. A força de vontade demonstrar-se-á, em muitos casos, poderoso calmante para os nervos. 2 extremos no comportamento. Aqueles que não consideram ser dever religioso educar a mente a demorar-se em assuntos cativantes, de ordinário serão encontrados em um dos 2 extremos. Estarão jubilosos em virtude de um círculo de prazeres excitantes, condescendendo em conversação frívola, rindo e gracejando, ou estarão deprimidos, tendo grandes aflições e conflitos mentais que eles acham que poucos já experimentaram ou podem entender. Essas pessoas podem professar o cristianismo, mas enganam sua própria alma. O poder animador ou desanimador da página impressa. Meu esposo trabalhou incansavelmente para elevar o interesse nas publicações ao seu presente estado de prosperidade. Percebi que ele tivera mais simpatia e amor dos irmãos do que ele pensava ter. Eles ansiosamente examinam o jornal para ver se há algo de sua pena. Se há uma tonalidade de animação em seus escritos, se ele fala animadoramente, sentem o coração aliviado, e alguns mesmo choram com ternos sentimentos de alegria. Mas se expressa palavras de tristeza e sombras, o semblante dos irmãos e irmãs ao lerem torna-se triste, e neles se reflete o espírito que caracteriza seus escritos. O homem desanimado é uma carga para si mesmo. Conselho a estudantes de medicina. Tem-me sido apresentado o fato de que em vossa classe de estudantes médico-missionários acham-se aqueles cuja primeira obra deveria ser conhecer-se a si mesmos, calcular o custo e saber, ao começar a construir, se serão capazes de terminar. Não seja Deus desonrado quebrantando o homem no processo de educá-lo, pois um homem quebrantado, desanimado, é um peso para si mesmo. Pensar que em qualquer obra que ele possa planejar fazer, Deus o susterá, enquanto ele empilha sobre si estudos e assuntos para exposições que põem em perigo a saúde e a vida e violam as leis da natureza, isto é contrário à luz que Deus proporcionou. A natureza não admite imposições, ela não perdoa os prejuízos causados ao delicado e maravilhoso maquinário. Falta de esperança oculta sob a aparência de bravata. Uma criança frequentemente censurada por alguma falta especial vem a considerar aquela falta como uma peculiaridade sua, ou alguma coisa contra que seria vão esforçar-se. Assim se cria o desânimo e a falta de esperança, muitas vezes ocultos sob a aparência de indiferença ou bravata. A vitória exige esforço. Conselho a uma família. Podeis ser uma família feliz se fizerdes o que Deus vos deu para fazer, incumbindo-vos disso como dever. Mas o Senhor não fará por vós aquilo de que vos encarregou mesmo. O irmão C merece compaixão. Ele há tanto tempo se sente infeliz que a vida se lhe tornou um fardo. Não precisava ser assim.
Sua imaginação é doentia, e ele por tanto tempo tem conservado os olhos no quadro sombrio que se depara com adversidade ou decepção, imagina que tudo vai esboroar, que ele virá sofrer necessidade, que tudo é contra ele, que tem uma vida mais dura que qualquer outro, e assim se lhe torna miserável a vida. Quanto mais pensa assim, tanto mais miserável ele torna a vida, sua própria e a de todos os que o cercam. Ele não tem razão para sentir-se assim. É tudo obra de Satanás. Não deve permitir que o inimigo assim lhe controle a mente. Deve volver costas ao quadro sombrio e escuro para o do amoroso Salvador, a glória do céu e a rica herança preparada para todos os que são humildes e obedientes e que possuem coração agradecido e permanente fé nas promessas de Deus. Isso lhe custará um esforço, uma luta, mas tem que ser feito. Vossa presente felicidade, vossa futura e eterna felicidade dependem de fixardes a mente em coisas aprazíveis, desviando os olhos do quadro escuro que é imaginário para os benefícios que Deus espalhou em vossa vereda e, para além disso, para o invisível e eterno. Frutos de pressentimentos sombrios. Tua vida é agora infeliz, tomada de maus pressentimentos. Quadros sombrios surgem à tua frente, envolveu-te a escura incredulidade. Falando do lado da incredulidade, tornaste-te cada vez mais sombrio. Tens satisfação em demorar sobre temas desagradáveis. Se outros tentam falar esperançosamente, esmagas neles todo o sentimento esperançoso, falando tanto mais fervorosa e severamente. Tuas provas e aflições conservam sempre perante tua esposa o angustiante pensamento de que consideras uma carga por causa de sua enfermidade. Se amas as trevas e o desespero, falas deles, demoras o pensamento neles e angustias a alma, conjurando na imaginação tudo que possas para levar-te a murmurar contra a família e contra Deus e tornares o teu coração qual campo pelo qual passou o fogo, destruindo toda a verdura e deixando-o seco, enegrecido e calcinado. Vencendo a instabilidade emocional. Pertences a uma família que tem mente não bem equilibrada, sombria e deprimida, afetada pelo ambiente e suscetível a influências. A menos que cultives uma estrutura mental animosa, feliz e agradecida, Satanás afinal te levará cativo a seu bel prazer. Pode ser um auxílio, uma força para a igreja onde resides, se obedeceres às instruções do Senhor e não te deixares dirigir pelo sentimento, mas ser controlado pelo princípio. Nunca permitas que uma censura te escape dos lábios, pois é qual desoladora saraivada os que te cercam. Caiam de teus lábios palavras animosas, ternas e amoráveis. Não há necessidade de ser escravo da depressão. Lembra-te de que em tua vida a religião não deve ser uma simples influência entre outras. Deve ser uma influência dominadora sobre todas as outras. Sê estritamente temperante, resiste a toda a tentação. Não faças nenhuma concessão ao astuto inimigo. Não dês ouvido às sugestões que ele põe nos lábios de homens e mulheres. Tens uma vitória a alcançar. Tens nobreza de caráter a alcançar, mas isto não consegues enquanto estiveres deprimido e desanimado pelo fracasso. Quebra os laços com que Satanás te tem preso. Não há necessidade de que sejas escravo seu. Vós sois meus amigos, disse Cristo, se fazeis o que eu vos mando. Remédio sugerido a um pastor que sofria depressão. Deves trabalhar com cautela e observar períodos de descanso. Assim procedendo, reterás teu vigor físico e mental e tornará teu trabalho muito mais eficiente. Irmão F., és homem nervoso e ages muito por impulso. A depressão mental influencia muito em teu trabalho. Certas ocasiões sentes necessidade de liberdade e pensas que é porque outros estejam em trevas ou em erro, ou que existe algo que não sabes bem o que é, e fazes uma campanha alhures contra alguém, e isto pode fazer grande mal.
Se quando nesse estado de desassossego e nervosismo te aquietasses e repousasses, calmamente esperando em Deus e indagasses se o mal não está em ti mesmo, deixarias de ferir tua própria alma e ferir a preciosa causa de Deus. Demorando-se no desagradável. Quando vês a iniquidade em todo o teu redor, isto te torna tanto mais alegre de ser Ele nosso Salvador e nós sermos seus filhos. Deveríamos então olhar a iniquidade ao nosso redor, demorando-nos no lado escuro? Não podes impedir, então fala em algo que seja mais elevado, melhor e mais nobre. Ora, podemos ir a um porão, ali nos deixando ficar e olhar aos cantos escuros e falar das trevas, dizendo: "Oh, aqui está tão escuro", e continuar falando nesse diapasão. Mas isso tornará o ambiente mais claro? Oh, não! Que é que farás? Vem para fora, afasta-te do escuro e sobe ao cenáculo, onde a luz do semblante de Deus resplandece brilhante. Sabes que nosso corpo é composto do alimento que assimila. Ora, dá-se o mesmo com a nossa mente. Se fazemos a mente demorar-se nas coisas desagradáveis da vida, não teremos nenhuma esperança. Precisamos demorar-nos nas cenas prazenteiras do céu. Diz Paulo: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. 2 Coríntios 4:17. Cristo se compadece. Animação a uma cristã a sofrer depressão. Minha querida e idosa irmã, estou muito triste porque estás doente e sofrendo. Mas apega-te àquele a quem tens amado e servido estes muitos anos. Ele deu ao mundo sua própria vida e ama a todos os que nele confiam. Ele se compadece dos que sofrem sob a depressão da enfermidade. Ele sente cada latejo de angústia que seus amados sintam. Simplesmente descansa em seus braços e saibas que Ele é teu Salvador, o melhor dos teus amigos e que Ele nunca te deixará nem abandonará. Ele tem sido a tua confiança há muitos anos e tua alma pode repousar em esperança. Ressurgirás com outros fiéis que crerão nele para louvá-lo com voz de triunfo. Tudo que se espera de ti é descansares em seu amor. Não te entristeças. Jesus te ama, e agora que estás fraca e em sofrimento, Ele te sustém em seus braços, tal qual um amoroso pai segura uma criancinha. Confia naquele em quem tens crido. Não te amou Ele e de ti cuidou através de toda a tua vida? Simplesmente descansa nas preciosas promessas que te foram dadas. Não ceder à depressão. Na calada da noite eu estava conversando contigo. Dizia-te: apraz-me muito saber que estejas em tão boa localização e perto do sanatório. Não cedas à depressão, mas deixa que a confortadora influência do Espírito Santo seja bem-vinda em teu coração para te dar conforto e paz. Minha irmã, se quiseres obter preciosas vitórias, encara a luz que emana do sol da justiça. Fala em esperança e fé e ações de graças a Deus. Sê animosa, esperançosa em Cristo. Educa-te em louvá-lo. Este é grande remédio para as doenças da alma e do corpo. Atmosfera de depressão. Que os pastores pelos quais Deus está operando venham à assembleia com os nervos abatidos, com a depressão aumentando, e digo-lhes que eles têm ao redor de si uma atmosfera semelhante a um grosso lençol de névoa a envolver um céu claro. Precisamos nutrir fé. Que os lábios pronunciem: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Temos de revelar o senso de um Salvador presente, uma firme confiança de que Jesus está ao leme e que Ele quer ver o nobre barco seguro no porto. Temos de saber que é impossível salvar-nos a nós mesmos ou a quem quer que seja. Não temos poder para prover salvação aos que perecem. Jesus, nosso Redentor, é o Salvador. Somos apenas seus instrumentos dependentes, todos os momentos, de Deus. Cumpre-nos engrandecer o seu poder perante seu povo escolhido,
e perante o mundo pela grande salvação que, mediante seu sacrifício expiatório e seu sangue, ele nos conferiu. Não hei de ficar deprimida. Às vezes fico muito perplexa, sem saber que fazer, mas não hei de ficar deprimida. Estou resolvida a pôr em minha vida toda a influência benéfica que me seja possível. Tenho muito motivo para ter triste o coração, mas procuro não falar desanimadoramente, porque alguém que ouça minhas palavras pode ter o coração triste, e não devo fazer coisa alguma que lhe aumente a tristeza. Pela fé, atravessar as trevas. Se eu olhasse as negras nuvens, as perturbações e perplexidades que me vêm em meu trabalho, eu não teria tempo para fazer qualquer outra coisa. Sei, porém, que há luz e glória para além das nuvens. Pela fé atravesso as trevas rumo da glória. Certas ocasiões sou chamada a passar por perplexidades financeiras, mas não me preocupo quanto ao dinheiro. Deus cuida de meus negócios. Faço quanto possa, e se o Senhor vê que me é bom ter dinheiro, Ele me envia. Fé, uma necessidade. Quando, cerca de 3 anos atrás, visitei o Paradise Valley Sanitarium, falei aos obreiros quase todas as manhãs às 5 horas e em hora mais tardia aos pacientes. Havia entre estes um homem que parecia sempre deprimido. Eu soube que ele cria na teoria das doutrinas bíblicas, mas não conseguia exercer fé de que precisava para apropriar-se das promessas de Deus. Manhã após manhã falei aos pacientes acerca de fé e instei com eles a que crescem nas palavras de Deus. Entretanto, esse pobre homem parecia incapaz de admitir que possuía fé. Falei com ele a sós. Apresentei-lhe a verdade de todos os modos possíveis, e então lhe perguntei se não cria que Cristo era seu pessoal Salvador e que o havia de ajudar. Nosso Salvador disse a todos os cansados e oprimidos: tomai sobre vós o meu jugo. Não uses um jugo de tua própria feitura. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 e 29. Chegou afinal o tempo em que eu devia ir embora. Eu lhe disse: agora, meu amigo, podes dizer-me que aprendeste a confiar no Salvador, que tanto se empenhou em satisfazer a situação de toda a alma. Podes e queres confiar nele? Podes dizer-me, antes de eu partir, que recebeste fé para crer em Deus? Ele olhou para cima e disse: sim, eu creio. Eu tenho fé. Graças a Deus, respondi. Senti que, embora houvesse outros ouvintes a assistir às minhas palestras na sala, neste caso eu fora amplamente recompensada por todos os meus esforços. Brincando nas mãos de Satanás. Não vades a outros com vossas provas e tentações. Deus tão somente pode ajudar-vos. Se cumpres as condições das promessas de Deus, elas vos serão cumpridas. Se vossa mente está firme em Deus, não ireis de um estado de êxtase para o vale do desânimo, quando vos sobrevêm provas e tentações. Não falareis a outros acerca de sombras e dúvidas. Não direis: não entendo disto ou daquilo. Não me sinto feliz. Não estou certo de que tenhamos a verdade. Não fareis isso, pois tendes uma âncora para a alma, firme e segura. Quando falamos de desânimo e tristeza, Satanás escuta com perversa alegria, pois agrada-lhe saber que vos pôs em sua escravidão. Satanás não pode ler nossos pensamentos, mas pode ver nossos atos, ouvir nossas palavras, e graças ao seu longo conhecimento da família humana, ele pode adaptar suas tentações de modo a prevalecer-se de nossos pontos fracos de caráter. E quantas vezes lhe permitimos penetrar no segredo de como pode alcançar vitória sobre nós? Oh, que controlássemos nossas palavras e ações! Como nos tornaríamos fortes se nossas palavras fossem de tal espécie que não nos tivéssemos que envergonhar ao defrontar o registro delas no dia do juízo? No dia de Deus, quão diferentes elas se mostrarão do que pareciam quando as pronunciamos.
Jesus compreende os sentimentos de desesperança. A fé e a esperança vacilaram nas finais agonias de Cristo, porque Deus removera a certeza que até aí dera a seu amado Filho de sua aprovação e aceitação. O Redentor do mundo confiava nas evidências que até aí o haviam fortalecido, a saber, que o Pai aceitara os seus trabalhos e se agradara de sua obra. Em sua agonia mortal, ao entregar sua preciosa vida, ele tem de só pela fé confiar naquele a quem sempre foi sua alegria obedecer. Não é ele animado por claros, brilhantes raios de esperança à direita ou à esquerda. Tudo se acha envolto em opressivas sombras. Em meio às espantosas trevas que são partilhadas pela compassiva natureza, o Redentor sorve a misteriosa taça até as fezes. Negada mesmo a brilhante esperança e confiança no triunfo que o futuro lhe reservava, ele brada em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele está familiarizado com o caráter do Pai, sua misericórdia e seu grande amor, e submisso se deixa cair em suas mãos. Em meio às convulsões da natureza, os estupefatos espectadores ouvem as palavras derradeiras do homem do Calvário. Deus não mudou. Não é de desprezar o sentimento de segurança. Devemos dar graças a Deus por ele, quando, porém, vossos sentimentos se deprimem. Não julgueis haver Deus mudado. Louvai-o da mesma maneira, porque confiais em sua palavra e não em vossos sentimentos. Fizestes o concerto de andar pela fé, não de ser regidos pelos sentimentos. Estes variam com as circunstâncias. Nenhuma disposição de falar em dúvidas. Pelos méritos de Cristo, graças à sua justiça, que pela fé nos é imputada, devemos alcançar a perfeição do caráter cristão. Nossa obra de cada dia e cada hora é exposta nas palavras do apóstolo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. À medida que isso fazemos, nossa mente se torna clara e mais forte a fé, e confirma-se nossa esperança. Somos tão tomados pela visão de sua pureza e formosura e do sacrifício que fez para nos pôr em harmonia com Deus, que não temos disposição de falar em dúvidas e desânimos. O cristão verdadeiro e a depressão. O verdadeiro cristão não permite que nenhuma consideração terrena se interponha entre sua alma e Deus. Os mandamentos de Deus exercem uma autorizada influência sobre suas afeições e seus atos. Se cada um dos que buscam o reino de Deus e sua justiça estivesse sempre pronto para fazer as obras de Cristo, quanto mais fácil seria a vereda para o céu. As bênçãos de Deus fluiriam para a alma, e os louvores ao Senhor estariam continuamente em vossos lábios. Serviríeis então ao Senhor por princípio. Vossos sentimentos poderiam nem sempre ser de natureza alegre. As nuvens, por vezes, ensombrariam o horizonte de vossa vida. Mas a esperança do cristão não repousa sobre a base arenosa dos sentimentos. Os que agem movidos por princípios contemplarão a glória de Deus para além das sombras e descansarão na segura palavra da promessa. Não se deixarão deter de honrar a Deus por mais escura que a estrada possa parecer. A adversidade e as tribulações tão somente lhes oferecerão oportunidade para mostrar a sinceridade de sua fé e amor. Quando a depressão baixa sobre a alma, isto não é evidência de que Deus tenha mudado. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Estareis seguros do favor de Deus quando sois sensíveis aos raios do sol da justiça. Mas se nuvens pairarem sobre vossa alma, não vos deveis sentir abandonados. Vossa fé tem de atravessar as sombras, vossos olhos devem ser simples e todo o corpo será pleno de luz. As riquezas das graças de Cristo têm de ser conservadas na mente. Entesourai as lições que seu amor provê. Seja vossa fé qual a de Jó, para que possais declarar: ainda que me matasse, nele esperarei. Apegai-vos às promessas de vosso Pai Celestial, e lembrai-vos de seu antigo trato convosco e com os seus servos, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.